Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 12. Eu vou pregar uma mensagem relacionada com o chamado ministerial, mas dizendo-lhes que todos nós temos uma chamada. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, o ocidente, e aí ao oriente, e ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Pai amado, essa é a tua palavra, nós afirmamos a cada domingo que ela é a verdade. Nela não acrescentamos nada, mas dela também não tiramos nada. Ela é a tua palavra. Agradeço-te por esta manhã, quando nossos colegas, nossa equipe, que tem trabalhado de uma forma sacrificial, tem sido honrada pela igreja, reconhecendo que esta obra, que tornou-se gigantesca, não é fruto de um homem só, mas é fruto de um chamado de Deus, para homens e mulheres se ajuntarem e formar um só rebanho e um só pastor, para que um dia nós o entreguemos ao único pastor, dono do único rebanho. Obrigado por esta manhã, pelos irmãos e irmãs que aqui estão, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Pode assentar-se. Como eu escrevi no boletim de hoje, ninguém deve se atrever a ir para o ministério se não tiver uma chamada convicta de Deus. Convicta. Tão convicta quanto foi essa de Abraão. Abraão vinha de uma cultura politeísta. Ele não conhecia o Deus da Bíblia. O Deus não tinha Bíblia. Ele não conhecia o Deus dos antepassados. Os antepassados faziam parte de uma história que havia sido destruída alguns anos atrás, através do dilúvio. E ele é resultado da família de Noé, com seus filhos, que agora se espalham em volta da terra, e os cultos eram variados. Portanto, Abraão não era um monoteísta, provavelmente ele seria politeísta, e ele recebe um chamado sobrenatural. Eu falei ontem para a liderança de música, como foi o chamado de Moisés: uma vinha pegando fogo, um arbustinho pegando fogo. Os chamados de Deus são assim, eles têm que ter um toque de sobrenatural. Eu narro o meu chamado no boletim, portanto não vou repeti-lo. Foi de forma sobrenatural. Eu só tinha 6 meses de convertido, eu não sabia Bíblia. Eu só sabia 2 histórias da Bíblia. Uma do filho pródigo, que parecia muito comigo, eu tinha saído de casa. Entendeu? E a outra história que eu sabia da Bíblia é a de Adão e Eva. O resto eu não sabia nada. Eu não tinha criado na escola dominical, eu nunca tinha frequentado a igreja evangélica, eu era católico, apostólico, romano, corintiano, que depois tornei-me presbiteriano. Chamada misteriosa. E lá está Abraão, um homem já bem sucedido e que não era menino, já estava com 75 anos de idade, já era rico. A Bíblia diz que ele levou todos os seus bens, ele levou o que
constituíam patrimônio naquela época. Seus bois, suas vacas, suas ovelhas, seus camelos e seus escravos. Ele levou uma vila com ele. Não foi um homem e uma mulher saindo. Saiu uma caravana, que a gente assiste nos filmes, é desta origem oriental. Alguém com uma caravana, tendo somente ouvido uma voz, nada mais do que uma voz. E a voz foi esta: Abraão. Deus sempre chama alguém pelo seu nome. Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para uma terra que você não conhece, e com um compromisso que ele nem entendia o que era, e seja uma bênção. O chamado tem que ser claro. Se não me convidarem para alguma coisa, definindo o que eu vou fazer, eu fico confuso. Você e eu? O que eu vou fazer? Olha, eu gostaria que você trabalhasse comigo. Sim, mas eu vou fazer o quê? Para eu definir se vou trabalhar com você, você tem que dizer o quê que eu vou fazer para que eu possa trabalhar. Segundo, nós temos que ter nossa vida definida. Primeiro, nós vamos saber que ele era um homem já maduro, com 75 anos. E o versículo de número 2 também já diz que ele era um homem de vida feita. Está escrito, ele era um homem rico, possuía gado, prata e ouro. Ou seja, Deus também, quando chama alguém, ele chama pessoas resolvidas e não aventureiros. Olha, eu vou estudar no seminário, porque ultimamente está difícil a vida, não arrumo emprego, então eu vou ser pastor. Show! Show! Você não serve. Você está procurando emprego. Não há chamado. Você está arriscando, porque você não deu certo. Porque com 75 anos, a pessoa já deu certo, ou não deu. Ele já era um homem rico, ele já tinha fazendas, ele já tinha gado, ele já tinha ouro, e ele já tinha prata. Portanto, o chamado é assim, ele é definido. Deus não chama quem ele não conhece. O chamado é para quem ele conhece. Ele sabia o nome de Abraão. Assim, mas Deus era onisciente. Esqueça isso, gente. Deus é definido. Deus trabalha com pessoas resolvidas. Deus sabe quem ele está chamando e para que ele está chamando. Então, aqui há 4 pontos que eu vou dar. Isso em hermenêutica e homilética chama literação. Todos começados com a letra I. Portanto, a chamada, quando feita por Deus, ela é imperativa. Ela não é convidativa, ela não é invocativa, ela é imperativa. A palavra foi sai. Sai da tua terra e vai para uma terra que tu não conheces. A ordem de Deus sempre é imperativa. Quando Deus vai nos usar mormente, não de forma definitiva, Ele sempre nos tira da nossa área de conforto. Porque precisa haver uma ruptura. Precisa haver um rompimento. Lá no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus parou de multiplicar pão e reúne os discípulos e diz que ele ia embora e que o reino dele não era deste mundo, o seu grupo íntimo revoltou-se, tem uma reunião de portas fechadas com ele e Pedro levanta a voz e diz: Ei, que negócio é esse que o teu reino não é deste mundo? Que negócio é esse que na casa do Pai tem morada? E aqui, como é que nós ficamos? Eis que nós deixamos o quê? Bíblia, irmãos. Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Quando ele chamou Pedro, o texto lá dos sinóticos diz que eles abandonaram imediatamente as 3 fontes de conforto deles: o barco, as redes e os pais. Está lá. A zona de segurança deles. Eis que nós deixamos tudo. Vendemos o barco, vendemos a rede e abandonamos os nossos pais. A chamada imperativa de Deus tem implicações que quando alguém é chamado, ele não pode olhar para trás. Não tem psiu mais para ele.
O chamado, ele é imperativo. Sai tu, imperativo. Sai você, imperativo. E vai para uma terra definida. E é interessante que esse texto termina com Negueb, essa história, mas Deus o manda exatamente para as bandas do Negueb. Quando Deus chama, Deus toma a direção. Deus não diz assim, vai e se vire. Não, vai. E vai. E imperativamente, todos nós somos chamados por Deus naquilo que nós fazemos. Você não chegou aonde você chegou só porque você planejou chegar onde você chegou, porque eu acho que alguns chegaram sem ter pensado que chegariam tão longe, que Deus fez um chamado para você servi-lo através da profissão que você tem, do poder que você tem, das possibilidades que você tem, e o chamado de Deus foi, imperativamente falando, ser tu, aonde tu estiveres, uma bênção. O seu Gerson no seu consultório médico, doutor Samuel no seu tribunal, você na casa que você está construindo como pedreiro, você como motorista de táxi, pode ser o maior evangelista da cidade. Toda pessoa que entra, você evangeliza. Toda pessoa que entra, você evangeliza. Não precisa falar literatura. Doutor Mostelli dizia, se eu tivesse $100, eu gastaria 10 para comer e 90 para imprimir livros. Para fazer folheto. Eu gastaria $10 para comer, mas $90 eu escreveria livros, eu imprimiria livros, eu faria folheto, porque a maior ferramenta ainda hoje com a modernização são os meios de comunicação. Internet, livro, televisão, são meios que levam o mesmo evangelho, que tem aqui 2.000 pessoas, hoje levaria para 200.000 pessoas na televisão, para 2 milhões de pessoas, e depende do alcance da máquina que você tem na mão, para 2 bilhões de pessoas. Segundo lugar, o chamado é incondicional. Além de ser imperativo, ele é incondicional. Significa deixar tudo. Deus chama Abraão, que só tinha uma mulher, um sobrinho com ele. Era Abraão rico. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o altar, o lugar do altar que o Torá feito, e Abraão invocou o nome do Senhor. Deixar tudo. Não podemos servir com uma mão e guardar para nós a outra. A posição de quem serve, vou arrumar um igual do Silvio Santos. A posição de quem serve, Silvio Santos, vem aí. A posição de quem serve é assim. E, na verdade, quem vai servir para valer, faz assim. Eu não só dou tudo, mas eu viro minha mão para baixo e não seguro mais nada. Eu sou teu, Senhor. Aonde tu fores, eu irei. Para onde me mandares, eu seguirei. E canto o meu velho hino predileto. Seguirei, cantei domingo passado. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Onde quer que for, irei. A chamada, além de ser imperativa, ela é incondicional. Você não pode pôr condições. Eu só vou se tu me mandares para o Cambuí. Eu só vou se tu me mandares para a Itália, como eu gostaria. Eu só vou... Estão entendendo? Não. Chamada é pôr venda nos olhos e dizer, guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Um pastor tem que ter convicção devido às crises, os problemas que ele enfrenta na caminhada pastoral, porque ele não prometeu vida tranquila, ele prometeu companhia permanente. É isso que eu estou convosco todos os dias. Mas nós enfrentamos no pastorado, eu tenho mais de 50 anos dentro de igreja, situações que não precisavam ter acontecido. De algumas eu fui culpado, outras eu não fui culpado. Mas nós não somos isentos das provações, das dificuldades.
das entremeadas do diabo. Ele é o nosso inimigo declarado. Ele tenta nos destruir, porque nós somos a árvore grande. Se cairmos, muitos morrem ao redor de nós. E nós temos que vigiar e orar a todo tempo para não cair em tentação. Tentado nós seremos, mas podemos não cair. Esta é a segurança do chamado, que é imperativo, é incondicional e, em terceiro lugar, ele é imutável. Uma vez chamado, chamado para sempre. Não tem jeito de retroceder no chamado. Paulo escreve aos Romanos falando da vocação dos judeus, dizendo: os dons e a vocação são imutáveis. A vocação é imutável. Uma vez que Deus te chamou, você pode dizer não, mas você vai carregar este fardo nas suas costas o resto da sua vida. E não me venha com a desculpa que você está velho demais, porque Abraão já estava com 75 anos de idade quando Deus o visitou e Deus o chamou. Idade não é desculpa, nem por ser novo demais e nem por ser velho demais. Cada um vai servir na sua área de influência. Com 75 anos, você ainda pode. Não pode fazer o que eu fiz há 30 anos atrás aqui, mas pode fazer alguma coisa que a sua experiência de 75 anos é útil, é necessária e é importante que alguém naquela idade esteja por perto para poder ajudar aqueles que têm energia, mas não têm experiência. Você não tem mais energia, mas você tem experiência. E você vai ver a experiência de Abraão na primeira crise pastoral que ele teve. E as crises pastorais acontecem dentro de casa. Chegou o momento, que diz a Bíblia, que os pastores de Ló não se davam com os pastores de Abraão. E chegou a hora de resolver o problema. E aí a experiência chama Ló e diz: olha, crescemos, eu cresci, você cresceu, você tem muitos pastores. Pastor, aqui é pastor de ovelha e de vaca, viu, gente? Mas vamos botar como pastor de igreja também. Temos que resolver, temos que separar. Temos que separar. Aí Ló olhou e viu assim a planície, que descia até Campinas. Está escrito na Bíblia. Que descia até Campinas. As Campinas. Tudo planinho. E do lado de cá, só montanha. O judeu não vai. Deixou ele escolher. Jó disse assim: olha, irmão, você precisa fazer terapia, sobe esse morro. Pratica exercício, dilatar o pulmão. Eu estou com as pernas boas, eu vou aqui para baixo. Mas a Bíblia diz assim: ele foi montando as suas tendas e de repente ele estava onde? Onde? Em Gomorra, na terra do pecado. E Abraão foi subindo e Deus disse: olha, porque quando mais você sobe, mais você vê. Concorda comigo ou não? Viaja de Campinas, sai do avião, 500 metros você vê mais, 800 metros você vê tudo, 1000 metros você vê o tamanho que é Campinas. Pare de brigar por qualquer coisa no seu bairro, rapaz. Se não está bom lá, muda. Tem muito bairro para você mudar de Campinas. Vai ficar aguentando um vizinho enchendo o teu picuá. Sai de lá. Olha Campinas, olha Campinas, olha Campinas. E Deus disse para Abraão: vai subindo e vai vendo. Aonde a tua vista alcançar, tudo isto eu te darei. Ló vai para o inferno, Gomorra, destruído com fogo e enxofre. E Abraão sobe e vai ser pai de muitas nações. Quando nós entendemos o chamado, que ele é imperativo, ele é incondicional e ele é imutável. Se Deus chamou, está chamado. Há uns 16, 17 anos atrás, o jovem veio pedir para ser membro da nossa igreja, que a sua esposa já estava, ele vinha, assistia metade do culto, saía, ia metade do culto. Na primeira entrevista eu vi que ele era um homem chamado por Deus. Eu perguntei: conta-me a sua história. Sim, eu trabalho com isso e faço isso. Eu quase que provejo sustento para 3 famílias. A minha, mais de fulano e de Beltrano. Sim, mas vai. E aí bateu num ponto. Eu perguntei: você não tem um chamado para o ministério? Porque ele havia dito que tinha feito X tempo no seminário, onde ele havia estudado. Sim, tenho. Falei: então você está perdido, rapaz. Porque quem tem um chamado, tem um chamado. Sim, mas não tenho tempo. Não tenho tempo. Sim.
Liguei para o pastor Luciano. Luciano, tem um rapaz aqui. Esse rapaz foi para o nosso seminário, fez lá o que faltava pouca coisa. Dei aula para ele, enquanto eu dava aula, eu dizia, o dia que esse rapaz formar, eu trago ele para mim. O dia que esse rapaz formar, eu trago ele para mim. Uns 16 anos atrás, 17 anos atrás. O dia que esse rapaz formar, eu trago ele para mim. Esse rapaz chama-se Ernesto Ferreira Júnior. Chamado para o ministério. Chamado para o ministério. O chamado é imutável. Ele estava atrás de uma banca espremendo o jogo. Nós compramos o terreno, não dá para construir o Jaime Grátis. Ele levava garrafas de suco para mim. Falei, te pego, cara. Suco, deixa comigo, cara. Seminário. Terminou o seminário. Falei, quanto você ganha lá naquele boteco? Sim, não, pode ser, sim, não, sim. Quanto quer, né? Então, pago mais, vamos embora, vem para cá. Venha. É imutável, porque o brilho do chamado estava nos olhos dele. Agora, ele preparando-se para começar a igreja. Lá na cidade universitária, os olhos do Ernesto brilham. Eu tenho brincado com o meu pessoal do escritório, que parece o menino que ganhou a primeira bicicleta. Está doido para o Papai Noel chegar com a bicicleta dele. Feliz da vida, sim, sim. Que é a forma enfática dele dizer sim. É imutável. Não importa que você foi chamado há tantos anos e não obedeceu, e agora está tão atolado com a vida. Aposenta, amigo, e paga a tua conta atrasada. Aposenta, amigo, e vai servir a Deus integralmente. E deixando a tua aposentadoria pagar a tua conta, porque nós não estamos aguentando pagar mais os pastores. Os discípulos disseram, eis que deixamos tudo. E eu vou deixar a aplicação para o fim, porque eu estou chegando no fim. Ela é invocativa. Uma aulinha de homilética para vocês. Ela é imperativa, ela é incondicional, ela é imutável e ela é invocativa. De 6 a 8, ele vai dizer, ninguém vai poder, a terra não podia sustentá-lo, a terra para onde ele ia, porque eram muitos os bens, ele e o seu sobrinho, de sorte que não podem habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, ferezeus, habitavam a terra. Disse Abraão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Esta é uma palavra tremenda. Aqui, eu não gosto da palavra tremendo, porque esse negócio de G12, mas já passou G12, vou voltar a usar tremendo. É algo tremendo. Por quê? Porque Abraão tinha as coisas definidas para ele. O chamado é maior do que o momento que você está passando. Quando nós, pastores, temos as nossas crises, nós sabemos onde nós resolvemos. É no altar, é na cruz. É no pé da cruz. Nós não vamos fazer rodinha de falatório, nós não vamos atrás de bandido. Nós ajoelhamos aqui, ó. Eu ajoelho todo domingo aqui, ó. E digo, justo é Senhor em todos os teus caminhos. Massacre os meus inimigos. Está na Bíblia. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Então cuida. Porque eu não vou gastar tempo com coisa ruim, não. Eu tenho muita coisa boa para fazer. Essa mensagem, essa questão invocativa que eu coloquei aqui, não é? Da forma correta, você sempre tem que voltar para o dia da emoção do seu chamado. Se você não te guardar esse sabor do prazer do dia que Deus te chamou, e você teve convicção que Ele te chamou, você renova. Nas crises, você volta lá para os primeiros dias. Meu primeiro pastorado, nós estamos inaugurando em julho 2 igrejas novas na cidade. A comunidade da cidade universitária, eu retomei a igreja onde eu comecei há 50 anos atrás, no Nova Europa. No Nova Europa eu vou abrir como um museu. Guardei tudo, eu gosto de coisa velha. Guardei os bancos, primeiro púlpito, primeiro piano, primeiro órgão, tudo. As fotografias dos velhos. Por 7 anos eu vou contar a história. Os 7 primeiros anos. Não dá para contar 50. Não cabe lá. Eu teria que colar a fotografia até no teto. Mas de 58 a 65, eu vou contar como
as igrejas começaram. Quem começou, sabe por quê? 50 anos depois, a outra geração não sabe quem é Mosteller. A outra geração não sabe quem é Crates. A outra geração não sabe quem é Joaquim. A outra geração não sabe quem foi Dona Joana. Não sabem. E acham que eles, nós agora, eu sou doutor, mestrado em teologia. Você tem que ter um ponto inicial, aonde você volta e renova as suas fontes. É o sinal invocativo, eu tenho que voltar para onde Deus me chamou. Foi um desses altares aqui, ó, que tem 4 que era da Central e 4 que nós fizemos. Foi num desses altares que eu estava ajoelhado, numa vigília com 6 pessoas, que eu tive uma visão. Deus só podia falar comigo por visão, porque eu não sabia a Bíblia. A visão era que a Glicério tinha mão dupla, e ela virou irmã única, e ela descia, e ao lado da PUC, só podia ser, ali no Balãozinho, criava um abismo, e os carros todos caíam no abismo. E eu fui por Crates, falei, velho, pastor, nunca chamaria de velho, pastor, eu estou vendo uma coisa, o que você está vendo? Estou vendo a Glicério descendo, os carros caindo lá embaixo. Ele disse, vai orar. Eu fui lá, orei de novo. Claro que ele estava citando a Bíblia, Samuel e Eli. Eu não sabia a história de Samuel e Eli. Voltei, eu vi de novo, voltei. E ele com aquele jeito, pastor Jaime, os carros estão caindo. Ele disse assim, eu acho que Deus está chamando você para tirar os carros do buraco. Já que ele falou, eu fui lá, continuei orando e não vi mais nada. Fiquei com aquilo na cabeça uns 6 meses. Mas em fevereiro de 65, isso foi julho de 64, janeiro de 65, procurei o pastor Joaquim Lima e fui me matricular. E ele então, com toda a finura do pastor Lima, mas com todas as exigências dele, disse, muito bem, você é membro de que é a Igreja Central. Muito bem. Quem é o seu pastor? Jaime Crates. Que dia que você foi batizado? Eu falei, foi em outubro de 45. Ele falou, como? Porque 45 é o ano que teu pai converteu. Seu pai converteu em 1945. Eu tinha de idade que ele tinha de conversão. Entendeu? Ele falou, sim, mas aquele batismo não vale. O que é que vale? Ele falou, pastor Jaime tem que te batizar. Era o meu pastor, o pastor Jaime. Ele disse para ele, pastor Jaime, pastor Lima disse, o pastor Jaime deu uma carta de recomendação, disse que sua carta não vale. Porque eu não sou batizado. Ele falou, não tem problema nenhum. Domingo traga uma troca de roupa e eu vou te batizar. Domingo, parou o culto, eu fui lá atrás, ele batizou-me a mim e o Sérgio Melo. Eu e o Sérgio Melo fomos batizados no mesmo dia. Me deu um papel, segunda, pastor Lima, matriculou-me, 68, 69, 70, não, 65, 66, 67, 68. Terminei o seminário, me mandaram para Nilópolis. Se eu soubesse, eu não teria feito seminário. Foi só terminar o seminário. Crates. Crates. Sempre o Crates. Chamado é imutável. Chamou. Está chamado. Estou lembrado do quadro da televisão. Chamou? Hã? Se Deus chamou, Deus chamou. E esse chamado, ele é invocativo. Toda vez que você passar por uma crise, vocês, colegas e eu, vá no dia do seu chamado e ponha Deus na parede. Diga, não fui eu que escolhi esse negócio, foi o Senhor que me chamou. Me mostrou que esse carro está indo tudo no buraco. Até hoje eu estou tentando tirar carro do buraco. Cada vez tem mais carro no buraco. O Senhor trata de resolver esse pepino, que eu não aguento mais. E as bondades do Senhor se renovam a cada manhã no nosso ministério. A bondade do Senhor vem um ânimo, vem uma família nova, vem uma oferta boa, vem um encorajamento, vem um irmão que diz, pastor, a mensagem hoje foi uma bênção. Alguém manda um zap dizendo, pastor, hoje Deus falou comigo. Você vai dizendo, ei, tá bom demais, eu vou para frente. Para frente. Glória a Deus. A gente tendo essa convicção do ministério. Você chega na velhice como eu estou chegando, preparando a minha sucessão como eu estou preparando, com convicção de que eu fiz o meu melhor. Te peguei de calça curta, Manuel. Eu tenho fotografia sua na minha classe dominical, você com a calça curta.
Você tem mais de 60? Tem. Então tá bom, para aí. Porque tem que ter mais de 60 para ter sido meu aluno. E outros mais que estão aqui, que eu vou guardar a privacidade e calma. O Manuel está sempre no primeiro banco. Quem está no primeiro banco leva chumbo, irmão. Quem está mais perto é o Gerson que eu cito, é você que eu cito, é a Silmara à noite que eu cito, que é o que eu enxergo. É o que eu enxergo. Então, eu pego quem eu enxergo e quem eu respeito também, porque sabe que eu não vou colocá-los numa situação de constrangimento. Entendeu? Jamais faria isso de maneira nenhuma. Então, essas coisas faz a gente, num dia como hoje, que a gente é homenageado. Nós somos homenageados cada domingo, gente. O fato de vocês virem cada domingo aqui é uma homenagem para mim, que estão me ouvindo alguns há 38 anos. É uma honra para mim. Entendeu? Que vocês voltam todos os domingos. É opção. Tem dia ruim de vir para a igreja, até para mim. Tem dia que eu digo para minha esposa, se eu pudesse, hoje eu não iria. Entendeu? É teu direito não vir. É teu direito não vir. Não é tua obrigação vir. E 38 anos, a mesma pessoa, a mesma pessoa, a mesma pessoa, com essa mudança que há. Tem domingo que vem gente que eu não vejo nunca mais, tem outro que eu não vi, nunca aparece, e lá vai, lá vem, lá vai, lá vem, lá vamos. Porque a chamada de Deus, ela é a única coisa que nos dá a segurança de nós caminharmos até o fim. E repito, como diz o meu grande professor de homilética, Ernesto Alves Filho, a mensagem no fim deve ser recapitulada. A chamada é imperativa, a chamada é incondicional, a chamada é imutável e a chamada é invocativa. O Deus que chama não retira a chamada. Aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.